Então, vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 22/2022. Hoje é 31 de maio de 2022, são 14 horas e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, a apreciação da minuta da ata de número 21 de 2022, e eu pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo com a ata. Aprovada, presidente. Aprovado, senhor presidente. De acordo, presidente. Aprovado. Presidente, eu não estava presente devido a férias, mas eu aprovo também, porque tem uma menção a um processo que eu estou relatando. Perfeito, exatamente. Tá bem, eu também aprovo. Então, a ata de número 21/2022 está aprovada. Próximo item, análise do processo de número 0008453900/20-3, que trata de revisão tarifária da concessionária de serviço de saneamento BRK Ambiental Uruguaiana Sociedade Anônima. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que apresente o seu relatório. Boa tarde a todos. No relatório, trata o presente expediente da revisão tarifária ordinária para o serviço de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e serviços complementares do município de Uruguaiana, prestados atualmente pela BRK Ambiental Uruguaiana S.A., de acordo com o contrato de concessão número 160/2011. Em 13 de julho de 2021, através da resolução decisória número 626/2021, foi definido o percentual a ser aplicado sobre as tarifas vigentes, recomendando a constituição do grupo de trabalho nos seguintes termos. Abre aspas. 1. Aprovar a aplicação efetiva do percentual de 8,06% para as tarifas vigentes, face à sugestão das partes de que seja aplicado neste ano, excepcionalmente, o percentual correspondente à variação do IPCA nos últimos 12 meses, tendo em vista a elevada variação do IGPM no período e os efeitos vivenciados em decorrência da atual pandemia da Covid-19, a fim de buscar a melhor forma de repasse para a população. 5. Recomendar que a Prefeitura Municipal de Uruguaiana constitua grupo de trabalho com a participação da concessionária para definir a forma de recomposição da diferença resultante dos índices IGPM e IPCA, bem como do percentual resultante do segundo ciclo de revisão tarifária e sugerir que as partes manejem os termos aditivos necessários para contemplar a presente decisão e desdobramentos, devendo encaminhar para homologação por esta AGERGS. Fecha aspas. Em 9 de novembro de 2021, o Conselho Superior da AGERGS emitiu a resolução decisória número 636/21, deliberando por, abre aspas, artigo 1º, fixar o índice de menos 0,5142% para a segunda revisão ordinária das tarifas do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário e serviços complementares da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Artigo 2º. Estabelecer o prazo de até 90 dias para o grupo de trabalho previsto na RED número 626/2021, definir a forma de recomposição da diferença resultante dos índices IGPM e IPCA, bem como do percentual definido no artigo 1º. Fecha aspas. Em 12 de novembro de 2021, a BRK protocola na AGERGS o ofício OF/BRK/PMU hífen 3898/2021, enviado à AGERGS e à Prefeitura de Uruguaiana, referindo-se ao ofício enviado em 8 de outubro de 2021, que versa sobre a indicação dos representantes da concessionária para a composição do grupo de trabalho e reiterando o pedido de indicação dos representantes da municipalidade. Mediante o encaminhamento número 165/2021 SE Assessoria, encaminhamos o expediente para a técnica para apoio ao grupo de trabalho, bem como
para a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros da GERGS providenciar os cálculos necessários a fim de possibilitar ao Conselho Superior, após o prazo previsto no artigo 2º da Resolução Decisória número 636/2021, a decisão final sobre a forma de recomposição das tarifas. Para tanto, solicitou-se que fossem considerados os seguintes cenários: prorrogação do prazo total do contrato de concessão, parcelamento do índice até o final do contrato e parcelamento do índice até a próxima revisão tarifária. Em 15 de dezembro de 2021, a BRK protocola na GERGS e na Prefeitura de Uruguaiana o ofício OF-BRK-PMU 421/2021, apresentando estudos econômicos e financeiros elaborados para que o poder concedente indicasse qual das alternativas melhor atenderia às necessidades da administração pública em razão do desequilíbrio causados pelos eventos abaixo citados. A. Postergação da meta de redução de perdas por 5 anos. B. Postergação da meta de cobertura da rede de esgoto dos distritos por 5 anos. C. Eliminação do fator de alteração cadastral sobre o faturamento dos clientes. Considerou 5 cenários possíveis para restabelecer o equilíbrio do contrato de concessão. Apresenta quadro. Em 18 de janeiro de 2022, a empresa enviou o ofício OF-BRK-PMU 009/2022, endereçado à GERGS e ao município de Uruguaiana, reiterando o pedido para indicação pelo município dos representantes do grupo de trabalho e a proposta com os 5 cenários para definição do poder concedente daquele que melhor atende às necessidades da administração pública. Ao final, cita a nova onda de contágios do coronavírus, os reajustes de preço dos insumos, a situação de crise hídrica enfrentada pelos municípios da bacia do Rio Uruguai, que levaram a Prefeitura a emitir decreto de emergência e requer: 1. A postergação dos cronogramas de ação do programa Mediar e relativo às ações de recuperação da pavimentação de vias na cidade de Uruguaiana. E 2. A suspensão das metas de universalização de cobertura do sistema de esgotamento sanitário e redução de perdas do sistema de abastecimento de águas, até que sejam efetivamente aplicadas as medidas necessárias para a recomposição do equilíbrio contratual, possibilitando que a concessionária possa direcionar os recursos disponíveis para a garantia da qualidade da prestação do serviço aos clientes. No mesmo dia, a concessionária encaminhou para a ciência da GERGS o ofício OF-BRK-PMU 010/2022, em resposta ao ofício da Secretaria Municipal do Planejamento Estratégico. No referido documento, a Secretaria informa para o próximo trecho a receber pavimentação asfáltica e solicita que o projeto comece a ser elaborado o quanto antes para possibilitar o início das obras, tendo por objetivo o cumprimento da cláusula 10 do 4º termo aditivo ao contrato número 160/2011, que trata da obrigação acessória de pavimentar 80 mil metros quadrados em vias públicas no prazo de 7 anos, devendo ser observada a execução anual de, no mínimo, 14,29%, e que não foi atingido no ano de 2021. A BRK informa que está ciente dos termos da cláusula 10 e que iniciará os levantamentos que envolvem aspectos técnicos e estudos preliminares que antecedem a execução dos serviços. Cita a nova onda de contágio do coronavírus, os reajustes dos preços dos insumos e a pendência de resolução da diferença percentual entre IGPM e IPCA como fatores que colocam em risco a prestação de serviço, os novos investimentos e a pavimentação das ruas. Por fim, solicita a suspensão imediata do cronograma executivo de pavimentação até que sejam aplicadas as medidas necessárias à recomposição da diferença percentual de 28,4658% de reajuste inflacionário que ficou postergado. Em 27 de janeiro de 2022, a Diretoria de Tarifas emite a informação número 2/2022-DT, com um breve histórico dos encaminhamentos ocorridos e apresenta cálculos do percentual residual a receber de 26,3426% e a metodologia para o cálculo dos 3 cenários solicitados para apoio ao grupo de trabalho, a saber, 2 pontos.
O cenário 1 apresenta o fluxo do cliente versus cálculo da prorrogação do prazo de contrato, ou seja, o prazo pelo qual seria necessário prorrogar o contrato para recompor a TIR de 10,5616%. Para realizar a projeção do fluxo de caixa, foram mantidas as taxas médias de crescimento nos últimos 5 anos. Para os ingressos, 1% e para o saque, 0,34%, resultando em uma prorrogação de contrato de concessão em 2 anos, 1 mês e 28 dias. Cenário 2. Apresenta o percentual necessário para recompor a TIR até o final da vigência do contrato, resultando percentual de 1,1710% ao ano. Cenário 3. Apresenta o percentual necessário para recompor a TIR até a próxima revisão ordinária, resultando em 3,2660% ao ano. Mediante os ofícios número 32 e 32/2022 SE Assessoria, notificamos as partes oportunizando análise e manifestação referente à informação número 2/2022 DT. Em resposta, a BRK, após esclarecimentos apresentados pela Diretoria de Tarifas, mediante o ofício número 1/2021 DT, envia o ofício OF-BRK/AGERGS-PMU 044/2022, manifestando-se em síntese conforme segue. 1. Destaca sobre a essencial separação dos cálculos do reajuste inflacionário parcialmente aplicado à tarifa relativo ao ano 2021 da revisão tarifária de menos 0,5142% aprovada no último processo de revisão ordinária. 2. O percentual do reajuste não implementado resulta matematicamente em 26,82%. 3. É possível calcular o percentual da receita frustrada em razão da aplicação parcial dos reajustes, resultando em 21,15%. 4. Destaca que o contrato de concessão firmado segue a regulação por contrato, já que decorre de licitação na qual a proposta econômica apresentada no certame é quem dita as bases que devem ser perseguidas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 5. Por essa razão, foi ajustado e definido pelas partes no quarto termo aditivo o fluxo de caixa regulatório, que deve ser considerado nas revisões e reajustes futuros. 6. O valor monetário da receita frustrada com aplicação parcial a menor do reajuste de 2021 deve ser obtido pela multiplicação dos 21,15% pelas receitas anuais do fluxo de caixa de referência, compreendendo o período até o final da concessão. 7. O resultado obtido da informação número 2/2022 DT é bastante distinto, tendo em vista a utilização de dados reais de arrecadação para o cálculo. 8. A aplicação parcial do indicador inflacionário contratual foi objeto de diversos alinhamentos entre o poder concedente, concessionária e agência reguladora, tendo ficado acordado que a diferença remanescente será equilibrada no âmbito dos estudos do Grupo de Trabalho instituídos para essa finalidade. 9. A aplicação parcial do reajuste gera graves impactos à capacidade financeira da concessionária. 10. Por esse motivo, a tarifa atual está defasada em relação à proposta comercial de forma que a receita projetada. 11. A recomposição da frustração da receita exclusivamente no ano 11 enfrenta parcialmente o problema, mas não corrige o valor real da tarifa. Apresenta gráfico e demonstra que há uma distância permanente entre o valor correto e o que considera apenas o impacto no ano 11 do contrato, o que denota perda recorrente de receitas. 12. Para que se elimine essa distorção, é necessário calcular a perda de 21,15% entre os anos 11 e 32. Por fim, reitera a necessidade de recomposição da equação econômica financeira do contrato de concessão a partir da definição dos cenários apresentados no âmbito das discussões do grupo de trabalho. Encaminha ata de reunião realizada entre representantes da concessionária e município, na qual foram apresentados alguns possíveis cenários.
Em 23 de março de 2022, a diretoria de tarifa realiza reunião com os representantes da concessionária para apresentar os esclarecimentos e os conceitos adotados em relação à recomposição do indicador inflacionário do contrato, IGPM, que foi aplicado apenas parcialmente em 2021, conforme registro em ata. Ao final, a BRK informa, abre aspas, o recebimento de manifestação formal do poder concedente do dia 22/3, em que encaminharam indicação de proposta que consiste na quitação do saldo de reajuste nominal de 26,34% a ser aplicado em 5 parcelas anuais e consecutivas, sendo 5,27% ao ano, sempre em conjunto e na mesma data do reajuste inflacionário anual regular a partir do ano 2022. Não há adoção de prorrogação do prazo da concessão e que a diferença percentual entre o valor do saldo nominal versus o percentual acumulado entre o ano 2021 até a aplicação da 5ª parcela será apurado dentro do escopo da 3ª revisão ordinária do contrato de concessão, de modo que o contrato de concessão permanecerá desequilibrado até a próxima revisão ordinária. Fechado. Sinalizou que essa proposta, recebida pelo poder concedente, será apreciada pela diretoria corporativa da BRK Ambiental, de maneira que, havendo aprovação, a GERGS será comunicada oficialmente oportunamente. Em 13 de abril de 2022, a concessionária apresenta o ofício OF-BRK-AGERGS 123/2022, em continuidade às tratativas relacionadas à não aplicação do ano 2021 do percentual de 26,34% do reajuste tarifário anual residual, informa que segue reduzidamente. Abre aspas. Sobre a ótica legal, o reajuste das tarifas do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário está fundamentado no artigo 37 da Lei Federal nº 11.445/2007, e no artigo 50 do Decreto número 7.217/2010. Dispõe que as tarifas, sendo reajustadas, observa-se o intervalo mínimo de 12 meses. Nesse sentido, a cláusula 21 do contrato de concessão prevê que as tarifas de água e esgoto e os serviços complementares serão reajustados a cada 12 meses, utilizando-se o Índice Geral de Preços de Mercado. Como também é de conhecimento de Vossas Senhorias, no período de junho de 2020 a maio de 2021, a variação da inflação pelo IGPM foi de 37,04%. Ocorre que, considerando todo o cenário fático decorrente da pandemia causada pela Covid-19, o poder concedente solicitou à concessionária e, com aval da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, decidiram pela aplicação parcial de percentual do reajuste tarifário devido 37,04% em caráter excepcional. Assim, se aplicou apenas de forma parcial o percentual de 8,06%, de modo que as partes firmaram compromisso no sentido de definir em conjunto as medidas necessárias para recompor a diferença correspondente ao indicador completo em função da não aplicação tempestiva e integral do percentual de reajuste anual que a concessionária tem direito nos termos do contrato de concessão. Em 24/2/2022, o grupo de trabalho discutiu os possíveis cenários para a aplicação da parcela residual do percentual inflacionário não aplicado, bem como foram debatidas as metodologias que seriam utilizadas na aplicação dos cenários. Inclusive, após essa reunião, a AGO Associados, empresa especializada contratada pela concessionária para aprofundar os estudos de alternativas possíveis para a recomposição do indicador de inflação, elaborou estudos em que se concluiu que a não aplicação do percentual do reajuste previsto contratualmente resultaria em uma redução na gestão de caixa da concessionária. Ainda nesse estudo, foram apresentados possíveis cenários contemplando eventual combinação de reajustes e extensões de prazo. Na sequência, representantes do município e da concessionária se reuniram no dia 16 de março de 2022, ata da reunião número 16 de março de 2022. Nessa reunião, a BRK Ambiental apresentou mais alternativas à recuperação da parcela do indicador inflacionário não aplicado. Ainda nesta reunião, no dia 16 de março, visando o interesse público refletido na redução do impacto
do tempo sobre o percentual do reajuste remanescente não aplicado, o Procurador-Geral do município propôs o parcelamento do saldo percentual nominal de reajuste não aplicado em até 5 parcelas anuais e consecutivas, a partir do próximo ciclo de reajuste contratual, 2022, sem a consideração do desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da não aplicação tempestiva do reajuste tarifário, que seria considerado apenas na terceira revisão ordinária do contrato de concessão. Na sequência, aos 22 de março de 2022, o município encaminhou e-mail à BRK para formalizar a proposta apresentada na reunião. Segue abaixo o trecho do e-mail. Conforme tratado na reunião realizada no dia 18 de março de 2022, apresentamos a proposta a seguir como forma de recomposição da diferença resultante do índice contratual IGPM 37,4% e índice aplicado IPCA 8,06%. Proposta: parcelamento em 5 anos do saldo nominal de 26,34%, percentual resultante da diferença entre IGPM e IPCA, ou seja, 5,26% ao ano, a ser aplicado sempre na mesma data do reajuste anual, sem prorrogação de prazo da concessão e com eventual diferença a ser tratada na próxima revisão ordinária. Diante desse cenário, tendo o município e a concessionária acordado sobre a proposta de parcelamento de reajuste nominal residual de 26,34% em 5 parcelas anuais e consecutivas de 5,27% nos anos 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, a serem aplicados em conjunto com o respectivo reajuste inflacionário desses anos, e que o desequilíbrio causado pela não correção residual no tempo será apurado na terceira revisão ordinária. Encaminha-se essa decisão à AGERGS com a finalização das ações determinadas pelo ao grupo de trabalho e para que a AGERGS proceda ao encerramento definitivo desses procedimentos de reajuste 2021, fecha aspas. Em 7 de abril, a diretoria de tarifas reuniu-se com a concessionária com a finalidade de expor as suas considerações a respeito da proposta encaminhada pelo grupo de trabalho por meio do ofício OF-BRK AGERG 123/2022, com a definição da forma de recomposição do percentual residual do reajuste de 2021, conforme registrado na ata número 2/2022-DT, foram destacados 2 pontos descritos a seguir. 1. Quanto ao percentual de 5,27 divididos em 5 parcelas propostas pelo grupo, foi explicado pela diretoria de tarifas da AGERGS que, se aplicado às parcelas 5 vezes 5,27%, as tarifas haveriam do total um reajuste de 29,28%, ou seja, o aumento seria superior ao percentual residual de reajuste a receber pela concessionária, que totaliza 26,34%. Para que haja a aplicação do índice correto, os percentuais de 5,27% deveriam ser substituídos pelo percentual de 4,79% do ano 12 ao ano 15 do contrato de concessão e 4,78% no ano 16, totalizando os 26,34%, ou alternativamente permanecendo os 5,27%, a última parcela deveria ser substituída por índice diverso do proposto, 2,88%. 2. Ainda foi enfatizado que a terceira revisão ordinária abrangerá somente os anos 11 a 15, ou seja, incluirá os eventos de desequilíbrio ocorridos de julho de 2021 a junho de 2026, equilibrando o contrato até aquele momento. E para que todas as diferenças em razão do parcelamento possam ser equalizadas até o referido processo revisional, o índice residual deveria ser parcelado em 4 anos, de 6,02%, ao invés de 5 parcelas sugeridas. O representante da BRK manifestou-se no sentido de que a concessionária e o município estavam cientes e já haviam discutido esse aspecto do percentual residual superior aos 26,34% e que a proposição foi definida dessa maneira com vistas a diminuir os prejuízos advindos do parcelamento do reajuste 2021.
argumentou que, contratualmente, a concessionária deveria ter recebido reajuste de forma integral em 2021 e que as diferenças a maior ou a menor resultantes do parcelamento seriam apuradas e equalizadas no processo de revisão ordinária. Ao final, o diretor de tarifas também esclareceu que os cálculos e a diferença verificada na proposta do grupo de trabalho seriam ressaltadas na informação técnica. Por fim, em 29 de abril de 2022, a diretoria de tarifas emite a informação número 42/2022-DT. Dentro das diversas considerações, relata que no ofício BRK AGERGS PMU 044/2022, a BRK Ambiental Uruguaiana referiu que devem ser separados os mecanismos de reajuste e de revisão por serem instrumentos distintos e recalculou o percentual residual de 26,3428% para 26,82%, desconsiderando em seus cálculos o índice revisional negativo 0,5142%, aprovado pelo Conselho Superior da AGERGS e ainda não aplicado, cuja data base para implementação era a mesma do reajuste. Quanto à apuração da perda a partir de valores reais, metodologia utilizada na informação DT número 2/2022, a diretoria rememora que, no segundo processo revisional realizado em 2021, a apuração pela perda de receita relativa ao atraso na aplicação do recomposicionamento tarifário 2020 teve como base o faturamento efetivamente perdido, sendo que esta metodologia foi encaminhada pela própria BRK para análise em complementação ao requerimento de revisão. Cita a reunião ocorrida em 23 de março de 2022, onde houve a apresentação pela BRK Ambiental Uruguaiana da metodologia utilizada para os cálculos e esclarecimentos a respeito dos pontos relevantes já citados, como a discordância do percentual residual de reajuste sobre a metodologia de apuração da frustração de receita, quanto à projeção de perda de receita até o final do contrato e a memória de cálculo enviada sem as informações necessárias à análise. A BRK, então, concordou que os cálculos desconsideram o índice revisional e precisavam ser retificados, inclusive o percentual residual recalculado e que a memória de cálculo enviada não estava de acordo com o objeto do estudo. Cita ainda que no dia 16 de 3 de 2022, em reunião realizada entre a BRK Ambiental e o município de Uruguaiana, conforme anexo 5 do ofício, o consultor da empresa GO Associados apresentou alguns cenários para recomposição da perda, sugerindo como um dos cenários de melhor resultado prático e com possibilidade de minimização dos impactos ao cliente final e a possível combinação de escalonamento do saldo de percentuais de reajuste em torno de 5 parcelas, com eventual ampliação do prazo contratual em 5 anos. E que o Procurador-Geral do município acrescentou uma nova proposição para ser estudada que considera a aplicação do saldo percentual de reajuste não aplicado em até 5 parcelas anuais consecutivas, porém sem a necessária correção do valor no tempo, ou seja, a aplicação do saldo nominal de percentual do reajuste não aplicado em 5 parcelas iguais e consecutivas, ficando determinado que a diferença da correção desses valores no tempo deverá ser considerada durante os trabalhos da terceira revisão ordinária do contrato de concessão. Fecha aspas. Refere-se ao ofício BRK AGERGS 123/2022, onde a concessionária informa a proposta acordada em conjunto com o município. Quanto à proposta de parcelamento do reajuste, com a correção das eventuais diferenças na revisão ordinária, lembra que essa solução já foi adotada à época do primeiro reajuste da concessionária, em conformidade com as resoluções homologatórias número 38/2012 e decisórias 53/2013. Reporta-se aos itens 23.1, 23.5 e 23.6 do contrato de concessão, que dispõe sobre o instrumento de revisão extraordinária e seus respectivos prazos. O item 23.4 do contrato explica que, 23.4, sempre que se efetivar a revisão, considerar-se-á restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Como já citado, a terceira revisão ordinária somente incluirá os eventos de desequilíbrios ocorridos de julho de 2021 até junho de 2026, ano 11 a 15. Ou seja, equilibrará o contrato até o ano 15 do contrato,
Quanto às eventuais perdas relativas à última parcela, ano 16, após efetivamente ocorridas, caso haja impacto relevante, poderá ser solicitado a abertura de requerimento de revisão extraordinária. Por fim, propõe para apreciação do Conselho Superior o que segue. 1. Fixar o montante de 26,34% para o índice residual de reajuste 2021, resultante da diferença entre os índices IGPM e IPCA e da segunda revisão tarifária a ser recompostos em 5 parcelas da seguinte forma. Primeira parcela, 5,27%, juntamente com a aplicação do reajuste tarifário 2022. Segunda parcela, 5,27%, juntamente com a aplicação do reajuste tarifário de 2023. Terceira parcela, de 5,27%, juntamente com a aplicação do reajuste tarifário de 2024. Quarta parcela, de 5,27%, juntamente com a aplicação da revisão tarifária ordinária de 2025, determinando a recomposição de eventuais diferenças em razão do parcelamento dos incisos 1 a 4. 5. Quinta parcela, índice residual apurado pelo método composto juntamente com a aplicação do reajuste tarifário 2016. Quanto a eventuais perdas relativas à última parcela, ano 16, inciso 5, após efetivamente ocorridos, caso haja impacto relevante, serão analisados mediante pedido de revisão extraordinária devidamente instruído. Mediante o encaminhamento número 48/2022-DT, o diretor acolhe a informação 42/2022 e retorna o expediente ao Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passamos já de imediato para os pedidos de participação. Nós temos 2 pedidos de participação. O primeiro é do senhor Leandro Aredes, a quem eu passo a palavra pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu vou deixar a palavra aqui com o representante, nosso diretor de contrato da BRK, Kleber, por favor. Pois não. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Vocês me escutam bem? Sim. Então, eu sou Kleber, representante da BRK Uruguaiana, nesse último ciclo. Eu primeiro queria agradecer o relatório do Dr. Petersen, que fez um resumo completo aí nesses últimos 10 minutos de algo que durou aí cerca de 7 meses, mas que está relatado completamente. Acho que a única observação que eu faria aqui é de ressaltar o trabalho feito pelo município, pela concessionária, com apoio da AGEGS. Claro que se a gente olhasse apenas estanque o modelo financeiro do contrato de concessão, seria a aplicação do percentual de 37% de uma vez só em 2021. Mas a gente tem que fazer aquele exercício de sair um pouco do que é a planilha do Excel e olhar realmente para as pessoas, para os nossos clientes e o que de verdade está acontecendo, né, no dia a dia. E esse parcelamento aqui em 5 anos, desde o ano passado, na verdade, é o que de melhor talvez a gente foi capaz de fazer nesse momento, junto com a provocação da prefeitura, para de alguma forma minimizar o impacto do que foi a correção de inflação naquele momento. Não é uma situação fácil também para a concessionária nesse período todo, mantendo aí alguma parte de desequilíbrio, mas é o que foi possível a gente construir em conjunto aí e acho que, de alguma forma, vem atender da melhor forma a necessidade de todos. Só essa a manifestação, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Kleber. Temos outra manifestação, é o senhor João Carlos dos Santos, da ADECOM, também pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde, senhores conselheiros, senhor presidente e representante da BRK Ambiental. Pergunto, me ouve bem? Sim. Bueno, eu inicialmente vou dividir umas considerações em 3 etapas. A primeira etapa
é que a lei de concessões que regula os serviços de água e esgoto, 11.445, alterada pelo novo marco 14.026 de 2020, me parece a lei, novo marco de concessões, ela reforçou em seu aspecto a participação dos consumidores. Tá? Os senhores conselheiros devem conhecer muito melhor que eu a participação de associações, alguma entidade representante de consumidor no Estado. Eu imagino que é muito poucas. E a ADECOM vem participando desde o ano de 2015, foi criada em 2015 a associação, com diversas funções, e uma delas, a principal praticamente, é acompanhar o sistema de regulagem, de regulação e prestação dos serviços de água e esgoto pela BRK Uruguaiana. Pois bem, participamos da primeira revisão, participamos da segunda revisão intensamente dos contratos. E hoje nós participamos quando nos é permitido. Agora mesmo vi falar no grupo de trabalho que nós fomos excluídos do grupo de trabalho. Eu também observei o relatório do conselheiro aí, e ele falou praticamente todo o tempo, toda a fala é bem clara, protegendo a concessionária, aumentando o preço, garantindo o preço. Não é visto do lado do consumidor. Então, a primeira parte é essa, que a gente está fora, em várias sessões, recebemos agora há 2, 3 dias, uma semana, a indicação do processo, nem sabia de o que se tratava o processo, visto que a ideia era que se tratasse do processo simplesmente do reajuste anual, essa correção. No entanto, faz um ano que está para se decidir essa questão do reajuste de 26%, que ficou para trás, e nesse reajuste de 26%, assim como a primeira revisão, ele está embutido reajustes artificiais, reajustes não legais e artificiais, que isso eu vou só frisar aqui, porque não vai ser discutido nessa época, vai ser discutido futuramente, é quanto ao reajuste de energia elétrica em cima do reajuste de água, considerando o reajuste de energia elétrica, que não é permitido, ele é feito duplamente, porque é feito junto com o IGPM, que é o índice que já corrige a questão da energia elétrica, e é feito de novo o reajuste na revisão tarifária, tanto na primeira como na segunda. Isso aí não tem uma justificativa plausível. Então, por essa questão, hoje, a cidade de Uruguaiana tem os maiores preços do Brasil. Então, isso aí representa um problema sério. Talvez, no futuro próximo, esse contrato de concessão terá que ser extinto, que é inviável. O Código Civil, qualquer código de contrato, tem que ter um equilíbrio. E aqui não existe equilíbrio, existe proteção à concessionária. O consumidor não tem direito a uma tarifa justa. São tarifas abusivas. Quando elas não se justificam, nós temos água em abundância, nós temos água próxima do local de captação, e nós temos maiores preços. Tá? Se justificaria, então, por qual razão? Será que a pior serviço da concessionária, o concessionário do tamanho da BRK, prestado para o Uruguaiana, que por ser tão alto, e nós temos, dentro desse parâmetro aí, um prazo de 5 anos para fechar 100%, universalizar o serviço de esgotamento sanitário, e nós estamos já com 11 anos e não foi feito. Então, o serviço não é bom. E nós pagar, os senhores conselheiros, a agência, a GERGS, tem uma função regular, equilibrar, negociar as tarifas. Está fazendo isso
a GERGS, entre várias agências reguladoras do Estado do Brasil, e essa do Estado do Rio Grande do Sul, que é a única que faz a concessão, a regulação das concessões de água e esgoto, tanto da BRK quanto da Corsã, e tem o maior preço, a BRK, seguida pela Corsã, o segundo maior preço do Brasil. Tá? Isso aí tem que ser refletido, pensado, o que tem de errado nisso, o que foi feito de equívoco. E um deles eu aponto, os reajustes equivocados ao artificial. Esse reajuste do IGPM é um reajuste legal, está no contrato, mas ele não é intocável. A legislação permite, com esse excesso que foi o ano passado, chegou a 37%, e esse ano agora mais de 10%, serem repatuados. Então, não resolve essa questão de parcelamento. Esse parcelamento vai ter que ser pago igual, e pago juro ainda em cima dessas parcelas que não foram feitas até agora. Então, esse é o ponto que a gente sempre briga, fala, explica, e nós não temos solução. E mostramos fundamentos jurídicos, legais, para que esse ajuste não seja tão abusivo. São tarifas abusivas, porque, a não ser que a GERGS justifique por que é a maior tarifa do Brasil. Hoje nós temos em torno, com esse reajuste de 26%, vai ficar em torno de 25%, a maior que qualquer média do Brasil. Que a GERGS tem muito mais informação que eu que só trabalho auxiliando a associação. Eu era presidente, hoje estou representando como secretário, por causa que eu tenho um conhecimento dentro desse acompanhamento que eu faço desde 2015. Então, os pontos que eu coloco para refletir porque, repito, sou repetitivo, vou repetir 5 vezes, porque as tarifas de Uruguaiana são abusivas e as maiores do Brasil. O preço abusivo, quando ele é distorcido, ele é muito superior à média de mercado. Ou seria a pior empresa que tem em Uruguaiana, que não consegue ter uns preços competitivos. O meu ponto de esclarecimento seriam basicamente esse aí, senhores conselheiros. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que ele, então, apresente a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. Através do convênio específico celebrado com a GERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, competindo à GERGS exercer suas atribuições previstas na Lei nº 10.031/97 e segundo as disposições do contrato de concessão número 160/2011. A resolução decisória número 636 de 2021, deste Conselho, que definiu o índice de menos 0,5142 para a segunda revisão ordinária das tarifas de serviço da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A., estabeleceu o prazo de 90 dias para que um grupo de trabalho formado entre integrantes da concessionária e da prefeitura apresentasse a melhor forma de recomposição da diferença resultante dos índices IGPM e IPCA aplicados às tarifas na última data de reajuste, conforme a resolução decisória número 626/2021. A diferença decorreu de acordo entre as partes, conduzido com intermediação desta agência, tendo em vista a elevada variação do IGPM no período e os efeitos vivenciados em decorrência da pandemia Covid-19, de maneira a buscar a melhor forma de repasse do reajuste para a população. Conforme relatado, mediante ofício BRK AGERGS 123/2022, foi apresentada a proposta acordada entre o município e a concessionária de parcelamento do reajuste residual de 5 parcelas anuais e consecutivas nos anos 2022 a 2026, a ser aplicado em conjunto com os respectivos reajustes anuais e havendo desequilíbrio pela não correção residual no tempo, esse seria apurado na terceira revisão ordinária.
A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros da GERGS emitiu a informação número 42/2022 DT, onde apresenta ponderações e metodologia aplicada aos cálculos efetuados pelo grupo de trabalho e que resultou em divergência sobre o valor do percentual residual de reajuste e quanto à reposição do equilíbrio econômico-financeiro para a próxima revisão ordinária. Dentre os pontos elencados, cabe destacar que o índice revisional de menos 0,5142% não foi aplicado às tarifas até o momento, haja visto que ainda resta o percentual residual positivo a ser recomposto. Com relação ao número de parcelas, destaca que o próximo processo de revisão ordinária deverá contemplar os anos 11 a 15 do contrato de concessão número 160/2021, correspondendo ao período de julho de 2021 a junho de 2026. Quanto a eventuais perdas relativas à última parcela, ano 16, após efetivamente ocorridos, caso haja impacto relevante, poderá ser solicitada a abertura de requerimento de revisão extraordinária. Tendo sido equacionadas as divergências encontradas, reporto-me a informação número 42/2022 DZ, procedendo-se à finalização do processo da segunda revisão ordinária de tarifas do contrato da concessão interna. Diante do exposto, voto por fixar o montante de 26,34% para o índice residual de reajuste do ano 2021, resultante da diferença entre os índices IGPM e IPCA e da segunda revisão tarifária. 2. O índice fixado no item anterior será recomposto em 5 parcelas assim distribuídas. 1. Primeira parcela, de 5,27%, juntamente com a aplicação do reajuste tarifário de 2022. 2. Segunda parcela, de 5,27%, juntamente com a aplicação do reajuste tarifário de 2023. 3. Terceira parcela, de 5,27%, juntamente com a aplicação do reajuste tarifário de 2024. 4. Quarta parcela, de 5,27%, juntamente com a aplicação da revisão tarifária ordinária de 2025, determinando a recomposição de eventuais diferenças em razão do parcelamento dos incisos 1 a 4. Quinta parcela, de 2,88%, juntamente com a aplicação do reajuste tarifário de 2026. 3. Eventuais variações relativas ao índice apurado no inciso 5º do item anterior, após efetivamente ocorridas, caso haja impacto relevante, serão analisadas mediante pedido de revisão extraordinária devidamente instruído. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra de imediato para o conselheiro revisor, conselheiro Alexandre Alves Porce. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação do conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Passamos para os debates e eu pergunto aos senhores conselheiros, conselheiro Manjon, alguma consideração? Nenhuma, presidente. Obrigado. Conselheiro Aldir Lorenzon, alguma consideração? Não, tampouco eu, presidente. Estou suficientemente esclarecido. Muito obrigado. Também não tenho, então devolvo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que faça, então, a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Luiz Henrique Manjon. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Algir Lorenzon. Estou acompanhando o relator, presidente. Muito obrigado. Também acompanho o voto do relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, assuntos gerais. E eu pergunto, abro a palavra para os senhores conselheiros, se tem algum assunto que queiram tratar. Não tem. Ok. Em não havendo, vamos encaminhar, então, o encerramento da nossa sessão ordinária de número 22
2022, realizada hoje, 31 de maio de 2022. Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma boa tarde.